sente que depois que você terminou uma leitura, você não se lembra mais nada do que leu? Eu lido com dados o dia inteiro, então eu sei que a nossa memória, ela é falha. Ter uma mente culta não é sobre quanto você lê, mas sim sobre quanto você retém daquilo que você leu. Eu não quero dar uma fórmula mágica aqui, até mesmo porque ela não existe, mas eu quero compartilhar com vocês hoje como que eu faço o meu segundo cérebro literário no Notion. Oi, eu sou a Aline, esse é o Entre Linhas e Rotina, que a gente busca cultura pra mente e estrutura pra vida. E se você chegou até esse livro é porque você tá com dificuldade de guardar tudo que você tá lendo aí. Então, fica comigo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se esse vídeo já fez sentido pra você. E eu vou te mostrar como é que você não vai mais esquecer o que você leu. Você já passou pela frustração de ler um livro incrível, que mudou a sua vida, mas aí dá 3 meses e você já não se lembra mais nem do nome dos personagens, nem direito o que a história falava. Se alguém te pergunta sobre o livro, você nem sabe falar a história que aconteceu. Ou pior ainda, você lê uma notícia de manhã e à tarde você quer comentar com alguém sobre a notícia e você nem lembra o que você leu. Ou um que eu sempre faço, que é ver o cardápio de manhã, a hora que eu chego no meu trabalho, e na hora do almoço eu não lembro o que tem de almoço. Esse é um problema muito grave que acontece na minha vida. A nossa mente, ela foi feita para processar ideias, não para armazenar arquivos, digamos assim, como se fosse um computador. Então, se você trabalha, se você treina, se você tem que dar conta dos filhos, da casa, de uma família, de vida social, enfim, você tem que dar conta de tudo e ainda quer ler um clássico russo, por exemplo, e guardar tudo na mente, seu cérebro está prestes a entrar em pane. O legal do segundo cérebro é você ter coisas que você leu há meses ou anos, enfim, depende de quanto tempo você está criando o seu acervo ali, e você não precisar folhear as 1000 folhas daquele livro que você leu para relembrar, entendeu? Então vai estar tudo muito mais fácil, muito mais prático de procurar. Então eu vou colocar a tela aqui para o meu computador e a gente vai acompanhando junto aqui como é que funciona. Bom, gente, então vamos lá. Aqui nesse meu segundo cérebro, né, literário, a gente vai ter algumas informações que eu julgo importantes para os livros que eu tô lendo. Basicamente, vocês podem ter outras informações e podem alterar de acordo com o que vocês precisarem, né, obviamente. Mas é um bom começo. Então, eu acho que já é uma coisa que tá bem definidinha, assim, e que eu acho que vocês podem usar depois para criar alguns gráficos, algumas coisas, porque a gente consegue exportar essa planilha do Notion pro Excel. Então, acho que ajuda bastante. Coloco aqui no começo a ordem das minhas leituras, né? Então, vamos ir no 1, 2, 3 e tal. A data de início, quando eu comecei a ler esse livro e quando que eu terminei. Aqui também eu posso pré-definir também algumas datas, né? Então, tipo, aqui eu quero começar no dia 22 de junho. E pra eu ir vendo... Pra eu ir me organizando nas minhas leituras. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas eu sempre tento colocar as datas aqui, principalmente quando eu faço o 1 ano e 12 semanas, né? Que são aquelas 12 semanas que eu já falei pra vocês em outro vídeo. Se vocês não viram, corre lá pra ver que tá muito legal. Então, eu acho que faz sentido, assim, eu organizar os livros pra eu já ter uma noção do que eu vou ler depois e não ficar perdendo tempo procurando, né? Então, beleza. Aí eu coloco o nome do livro, obviamente, né? Que tipo de livro que eu tô lendo, eu gosto de colocar se ele é um e-book, se ele é um audiolivro, se ele é um livro impresso, por exemplo, ou um artigo, porque às vezes a gente acaba lendo artigos e eu acho que tanto artigos quanto uma matéria de jornal, por exemplo, que você achou interessante, eu acho que é bacana colocar aqui, porque tudo é informação e tudo pode linkar com uma outra coisa. Então eu acho que tudo que você lê vale a pena. Eu tenho um outro desse para filmes e séries também, que eu acho bem válido. Então, para mim, faz sentido e eu acho que eu consigo linkar muitas informações. Aqui eu vou ter também um status, então eu coloco o que eu tô lendo, o que eu já terminei, o que tá em progresso. E coloco também o que eu desisti, porque eu acho que é importante.
no futuro, se eu quiser voltar a ler esse livro, aí eu consigo ver aqui qual foi o motivo de eu ter desistido, né? Que me ajuda bastante também. O autor do livro, então aqui a gente tem os autores, os mais variados. Quantas páginas ou tempo tem esse livro? Porque, como vocês já sabem, já tem muitos livros aqui no canal, eu gosto muito de audiolivros, então eu acho que faz todo sentido eu colocar a quantidade de tempo, né, que eu demorei. Aqui depois eu consigo, no fim do ano, fazer uma média ali de quanto tempo que eu passei ouvindo audiolivros e quanto tempo que eu passei lendo, quantas páginas eu passei lendo, né. Eu gosto de fazer isso, mas não é nada relevante, é só pra eu ter uma ideia. Então eu coloco aqui, eu transformo o número de horas dos audiolivros em minutos, então eu acho que faz mais sentido depois no final do ano. Qual categoria que tem esse livro aqui nessa outra coluna? Então, aqui tem das mais variadas, né? Literatura de cura, romance de formação, ficção científica, romance e tal. Eu dou uma categoria ali principal daquele livro. Avaliação. Gosto de colocar uma avaliação, acho importante? Acho que sim, porque você... Depois quando você olhar, você fala, nossa, olha, eu dei 5 estrelas pra esse livro, né? Então ele realmente é muito bom mesmo. Aí você pode até olhar aqui no que você escreveu pra ver por que ele foi tão bom assim, se você não se lembrar. Mas aí aqui na avaliação eu coloco, né, até 5 estrelas. E esse último aqui, que é a carinha com os coraçõezinhos, que pra mim seriam os favoritos. Mas aqui você pode alterar e colocar qual você achar melhor, né? Aí aqui, deixa eu puxar um pouquinho. Lista, porque eu gosto de fazer algumas listas, eu gosto de colocar aqui no canal. Então eu coloco em quais listas que cada livro se encaixaria. Então, por exemplo, aqui esse livro do Mário Sérgio Cortella, eu acho que ele é um livro reflexivo. Aí posso colocar aqui de outras coisas que ele fala, se ele é um drama, se ele é um crime, uma história, porque às vezes eu coloco aqui que é um livro de um drama, por exemplo. Beleza, é um drama, mas em qual lista que eu poderia encaixar, né? Ele tem um plot bacana, ele é um suspense também, ele é agoniante, ele me dá um soco no estômago. Então é isso que eu vou elencando aqui, que eu acho que faz bastante sentido pro que eu trabalho aqui no YouTube, né? Então eu coloco todos aqui bonitinho, mas o principal, né, que é sobre o que a gente pode fazer para não esquecer sobre esses livros. Eu espero que não esteja dando para ouvir o barulho da minha máquina, mas vamos lá, né? Vou seguir assim mesmo porque tô com o tempo corridíssimo, então vamos lá. Aqui no Notion a gente vai ter essa janelinha de Open aqui, vocês vão ver que ele vai dividir a página. Então a gente vai ter todas as informações da planilha, elas vão aparecer aqui. E aqui pra baixo a gente vai ter os comentários. Eu gosto muito, e eu acho que é até uma dica, quando eu termino o livro, eu vou lá no Gemini e eu converso com ele sobre o livro. Eu falo, olha Gemini, eu achei isso, vamos conversar? Aí ele vai me falando algumas coisas, eu vou falando outras coisas, e aí a gente vai criando ali um cenário, né? Então aqui eu copiei a conversa de lá, então eu tenho a parte que eu disse, o que o Gemini me falou, sobre informações que eu achei interessante e tudo mais. E depois, aqui no final, tem algumas anotações que eu fiz que eu acho que são relevantes para esse livro. Então eu gostei bastante. Aqui no Mau Hábito também fiz algumas anotações, conversei aqui com o Gemini. Gosto bastante. Por exemplo, quando eu li Guerra e Paz, coloquei falando sobre as batalhas que tiveram lá. Isso a gente pode até fazer um notebook LM para você ter uma pesquisa mais aprofundada sobre as batalhas, se você gostar. Essa parte histórica gosto bastante também, acho que tem bastante material lá no podcast do História em Meia Hora, que é curto, então você consegue entender bastante coisa sobre a história. Então eu acho que dessa forma, colocando aqui as informações, é bem bacana de conseguir gravar tudo o que está sendo dito no livro, ou tá... pra você não esquecer realmente a história e o que ela te causou, né? Então vou voltar a tela aqui um pouquinho.
Bom, gente, então é cientificamente comprovado que se você escrever a história com as suas próprias palavras, você vai gravar mais facilmente. Então isso ajuda muito no entendimento do livro, isso ajuda muito a linkar com outras informações. Então, toda vez que eu termino o livro, eu venho aqui pro Notion e eu faço um breve resumo, tá? Não é nada assim que de páginas e páginas, mas a gente faz um breve resumo sobre o que você leu. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Porque você grava a informação, você entende um pouco melhor sobre o livro, você consegue também treinar a sua memória, porque quantas vezes você já leu páginas e páginas e páginas, e aí você parou por um segundo e falou assim, eu não lembro de nada do que eu li. Isso acontece muito, gente. A gente hoje tem muita distração, o nosso foco é muito difícil, porque a nossa realidade atual, ela é totalmente preparada para que você perca o foco. Então, isso vai acontecer, mas se acontecer, você volta a ler novamente e presta mais atenção, né? Tenta estar ali centrado com a sua consciência plena realmente no livro que você está lendo, nas páginas, no artigo, na matéria que você está lendo. Então, acho que fazer esse resuminho faz todo sentido, principalmente para você treinar a sua memória. Isso sobre fazer esse resumo e treinar a sua memória é muito falado na neurociência, porque ele vai estimular a psicologia cognitiva. Essa técnica de estudo ativo, ela vai forçar o seu cérebro a realizar um esforço consciente. Então, isso vai melhorar drasticamente a sua retenção de informações a longo prazo. E aí, sempre que eu falo a organização, ela vai ser fundamental para que você tenha profundidade nos temas que você está lendo. E se você quer parar de consumir conteúdo raso e se aprofundar em tudo que você está fazendo, ser mais organizado, mais produtivo, ler mais, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque a gente fala muito sobre esse assunto aqui e eu acho que vocês vão gostar do que vem aí pela frente. E assim, gente, construir esse segundo cérebro, ele não tem que ser uma tarefa 100% burocrática e, nossa, de obrigação. Então, não é para ser moroso, é para ser uma coisa bacana, é para você falar ali sobre o livro, contar brevemente a história, falar um pouquinho sobre os personagens, porque eu acho que faz todo sentido. E são alguns minutos, você não precisa perder horas fazendo isso, né? Já comentei aqui também. Eu acho que fazer essa curadoria ali dos seus livros e esses resumos, ele é mais um autocuidado com o seu conhecimento, né? Com o que você tá lendo e o tempo que você dedicou para aquela leitura, né? Para facilitar, gente, eu montei esse mesmo esquema que eu mostrei para vocês aqui na tela do computador, em branco, e eu vou disponibilizar para vocês. É só comentar aqui nos comentários do YouTube mesmo, cérebro, que eu vou enviar o link para vocês da tela em branco. E é bem tranquilinho de usar, tá? Vocês vão ver. Bom, então esse era o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se funcionou para vocês também, se esse estudo ativo tá funcionando. E vamos lá, vamos pro próximo. Beijo!